Olá a todos, estamos iniciando a roda de conhecimento. A roda de conhecimento dessa quinta-feira vai tratar sobre regularização fundiária. Eu me chamo Carla França, sou a técnica da área de planejamento territorial e habitação da Confederação Nacional de Municípios. Eu sou Osni Rocha, sou técnico da área de desenvolvimento rural da Confederação. No dia 29 de novembro, a Confederação Nacional de Municípios, ela realizou o seminário Municípios e Regularização Fundiária. Esse seminário, ele tratou basicamente de desafios e perspectivas e ferramentas diante da nova legislação de regularização fundiária. Basicamente, nós estamos falando da Lei 13.465 de 2017, que resultou da medida provisória, né, 759. Toda essa legislação de regularização fundiária, ela trouxe novos normativos, tanto para a parte rural, quanto para a parte urbana, quanto para a parte de imóveis da União. Não é? Então, é uma legislação que transformou e trouxe novos mecanismos para a implementação da regularização fundiária, urbana no caso. Essa legislação, ela traz marcos tanto para a parte rural quanto para a parte urbana. O seminário promovido pela entidade, ele tratou justamente dessas interfaces da parte urbana quanto da parte rural. É importante sinalizar para o gestor que desde a medida provisória que modificou os marcos da regularização fundiária, isso foi amplamente debatido, foi tanto debatido quanto teve pontos de conflitos, pontos de pacificação. Né? O fato hoje é que nós temos um novo mecanismo para promoção de regularização fundiária e, ao mesmo tempo, esse novo normativo, ele traz novidades para o gestor que está em pequenos e médios municípios. Essas novidades, muitas vezes é preciso o gestor ter conhecimento a respeito do que é essa nova legislação para que ele possa utilizar esses mecanismos, não é? Na parte urbana, o seminário ele tratou basicamente do escopo geral do que é essa nova legislação, os novos normativos e os instrumentos novos de promoção da regularização fundiária na parte urbana. É importante destacar que como a lei, de uma forma geral, ela está dividida em 3 grandes temas, né? A parte urbana, a parte rural e a parte de imóveis da União, a parte urbana da legislação, desde a medida provisória, a aprovação da medida provisória, alguns desses instrumentos já passaram a ser utilizados por municípios e por Distrito Federal, que tem a capacidade de Estado e município. Né? Desde a medida provisória, quando se tornou lei, essa parte urbana, digamos que hoje, no escopo da lei, significativo número de municípios estão já utilizando parte dessa legislação. No que tange a imóveis da União e a parte rural, essa parte ela precisa certamente com a previsão dos decretos que estão previstos para final deste mês ou início de janeiro, isso vai trazer clareza em relação a alguns artigos da lei que vai viabilizar a implementação de algumas ações na parte de imóveis da União e na parte rural, bem como esclarecimentos na parte urbana, não é? Quando nós estamos falando de regularização fundiária e dessa nova legislação, nós temos uma série de novos instrumentos urbanos que viabilizam essa regularização fundiária. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, novas tipologias de condomínios de lotes, o que é ultimamente tem sido muito utilizado, né, a partir da legislação. Legitimação fundiária, legitimação de posse, são instrumentos diferenciados para o gestor. Demarcação urbanística já era utilizado pelos municípios. Consórcio imobiliário, essa nova legislação ela permite, ela facilita a parte de consórcios imobiliários por parte do Poder Público Municipal. E talvez o mais comentado é o direito real de laje, né? Além de outros instrumentos. Você tem uma série de novos instrumentos. Eu estou citando alguns
para conhecimento do gestor. Quando nós estamos tratando de regularização fundiária na parte urbana, é muito recorrente, tanto o cidadão quanto o poder público, uma série de dúvidas no sentido, dúvidas de quem está no cotidiano. Eu posso fazer regularização em determinado terreno? Esse terreno, ele permite que eu faça regularização? Como eu inicio esse processo de regularização? Então, não existe exatamente um manual que o gestor ele utilize, que aquele manual ele vai servir para todas as condições de regularização fundiária no município dele. Mas existem diretrizes gerais em relação a processos de início de regularização fundiária, tanto na parte urbana quanto na parte rural. O que eu destacaria, principalmente por gestor que está à frente das prefeituras, que muitas vezes é o responsável por dar início a esse processo de regularização fundiária, o poder público ele tem um papel, o poder público local, no caso municipal, é fundamental em casos de regularização fundiária, né? Porque basicamente vai passar pelo escopo do município, essa promoção de regularização fundiária, seja que quem esteja dando entrada é o próprio poder público, ou a sociedade civil, ou defensorias públicas, ou seja, uma série de outros atores que eles também são importantes nessa promoção da regularização fundiária. Mas o município ele tem um papel fundamental. Por isso que o gestor municipal ele precisa se apropriar dessa legislação. E aí entra um pouco o papel da Confederação Nacional de Municípios, não é? Esse seminário, ele é o primeiro movimento de esclarecer os gestores e ao mesmo tempo de auxiliar os gestores em relação a esse novo normativo que é a Lei 13.465, não é? Ao mesmo tempo, tanto no ano que vem, há uma série de atividades no sentido de promoção, de orientações técnicas, de roda de conhecimento, como aqui está sendo promovido aqui, sobre determinados temas específicos. Certamente, quando o decreto, houver a aprovação do decreto, não é, pelo presidente Michel Temer, certamente há trechos dessa parte urbana, rural, que vai ser melhor detalhada ao longo do próximo ano, não é? Em relação à parte urbana, certamente vocês têm uma série de questionamentos, de dúvidas. Para isso, futuramente, vocês poderão entrar em contato tanto com a área técnica de habitação, planejamento urbano, que trata dessa parte de regularização urbana, quanto da parte rural, que posteriormente o colega de trabalho Osni vai detalhar um pouco essa parte rural. O e-mail para a parte urbana, para qualquer assunto referente à parte urbana da CNM, é habitação@cnm.org.br. Em relação à parte rural, o colega de trabalho Osni, ele vai detalhar um pouco sobre algumas novidades em relação a essa parte de regularização em áreas rurais. E na parte da tarde do seminário, pessoal, a gente contou já com uma visão mais focada na área rural, né? Destacando as ações que estão sendo desenvolvidas de regularização fundiária, né? No primeiro painel, a gente focou mais na regularização fundiária da Amazônia Legal, né? Com destaque para o programa Terra Legal, que é executado pela Cefal, né? Secretaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde a gente teve um panorama das ações desenvolvidas pelo órgão, né? Para a região amazônica. O que a gente pode destacar desse programa, né? Ele foi um programa que já referenciou 160 mil glebas, né? Apesar disso, só foram emitidos 30 mil títulos. Isso teve um grande impacto na região, mas ele ainda tem muito a progredir, né? Mas ele tem um grande potencial porque a maioria das ações de regularização que a gente identifica são realizadas pelo próprio município. E essa não, foi uma ação de regularização e de titulação realizada pelo governo federal, né? E da mesma forma, esse programa teve um grande foco nas áreas urbanizadas, né? Vários municípios tiveram seu crescimento, né? E aí foram englobando áreas rurais e urbanizando, né? Da mesma forma foram emitidos 451 títulos, só que o impacto desse programa dentro da área urbana, do perímetro urbano do município, é muito grande, porque
porque ele beneficiou o quê? 960 mil famílias, né? Então a gente tem que estar vendo esse panorama do programa como um potencial de desenvolvimento não só para a região amazônica, mas para os demais municípios brasileiros. Da mesma forma, foi destacada a questão da lei, né? A Carla já tratou aqui, e no caso do programa Terra Legal, quais foram os avanços que a gente merece destacar? A questão do aumento do tamanho das áreas, né? Áreas regularizadas pelo programa, a possibilidade de renegociação, que nesse período de execução do programa, vários beneficiários ficaram inadimplentes, né? Então, o que aconteceu? Agora existe a possibilidade de estarem renegociando suas dívidas e regularizando sua situação, e da mesma forma foram revistas as cláusulas resolutivas. Essas cláusulas resolutivas seriam para verificar as condições daquele beneficiário dentro da área, verificar se ele se enquadra, se ele está cumprindo as suas obrigações e se ele está se adequando ao programa. Dentro desse panorama da Amazônia Legal, também foi tratada a questão das áreas das unidades de conservação. Então, o ICMBio trouxe para a gente o panorama das áreas das unidades de conservação e da presença de produtores dentro dessa área, né? Existem várias unidades de conservação onde produtores rurais estão lá dentro, né? E esse processo, como está se dando de regularização dessa situação. Para vocês terem uma noção, existem 25 milhões de hectares de domínio público, e esse domínio não está devidamente identificado, né? Então existe um conflito entre o particular e o público, né? Então, dentro das unidades de conservação, existe um grande conflito fundiário. Mas, da mesma forma, o que ele trouxe para a gente? Da possibilidade de regularização dessas áreas dentro das unidades de conservação, casada com o Cadastro Ambiental Rural. Agora nós vamos iniciar a segunda etapa do Cadastro Ambiental Rural, com um programa de regularização ambiental, né, onde os produtores que têm um déficit, né, de reserva ambiental, de área de proteção ambiental, ele pode compensar essa sua área, não necessariamente dentro da sua propriedade. Ele pode destinar uma área de preservação em outra propriedade. E as unidades de conservação federal são uma alternativa. Então esse produtor, em vez de estar deixando de utilizar uma área que ele considera boa para a produção, ele pode adquirir uma área dentro de uma unidade de conservação, uma dessas áreas que estão em conflito, né, e doar para o governo federal. Então isso é uma alternativa que o produtor tem para estar se regularizando, né, junto ao Cadastro Ambiental Rural, e estar regularizando a sua situação ambiental. Outro panorama que foi debatido no seminário foi a questão das faixas de fronteira, né? O que acontece? Essa situação engloba 588 municípios, né? Mas é uma situação de extrema peculiaridade, né? Quando a gente envolve nesse processo a questão da defesa, né? Então todo o processo de regularização, de titulação dentro da faixa de fronteira envolve o Conselho de Defesa, né? Então a gente trouxe a Secretaria de Patrimônio da União, onde ela trouxe o trabalho dela de regularização, como é feito os processos, né? E da mesma forma esse processo de consulta ao Conselho de Defesa, que atualmente é muito moroso, muito lento, e a perspectiva de como melhorar isso, né? Desse processo de regularização dentro da Secretaria de Patrimônio da União. Da mesma forma, participou o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, apresentando as ações do programa com relação à regularização fundiária, né, principalmente nas partes dos assentamentos, né. O INCRA mostrou para a gente a questão de como está o andamento do programa, e principalmente o que eles estão planejando para 2018. Né, focado muito mais na titulação também. Né? Existem vários imóveis onde os beneficiários, os produtores já estão lá, estão assentados, mas eles ainda não possuem o título, né? Não possuem a propriedade desse imóvel. Né? Além da questão da como é que é a estruturação dos assentamentos, o processo de crédito, todos os instrumentos que o programa utiliza junto aos assentados da reforma agrária. E para fechar o seminário nessa parte rural, a gente trouxe também a visão do produtor rural. Né? Veio um representante da Confederação Nacional da Agricultura, onde ele mostrou onde é que o setor está vendo que a legislação não evoluiu, que ela ainda não atende o setor produtivo, né, nesse processo de regularização. Né? Ele apresentou a questão das dificuldades de operacionalização dessa regularização, onde os marcos legais ainda apresentam dificuldades. Inclusive, eles trouxeram algumas sugestões de melhoria, seja na alteração da lei ou de regulamentação de alguns pontos que estão
trazendo dúvidas, trazendo dificuldades, principalmente dentro dos cartórios, né? A questão da regulamentação da lei 13.178 foi uma questão levantada e discutida, né? E importante para principalmente com esse processo de ratificação dos títulos, né? Para a gente estar regularizando e melhorando a situação do produtor rural nesse sentido, né? Então a gente convida os senhores, né, que não tiveram oportunidade de estar aqui em Brasília e acompanhar o seminário, os vídeos. Todo o seminário está disponível no site da Confederação Nacional de Município. Basta os senhores acessarem o conteúdo exclusivo, estão lá disponíveis os vídeos e também as apresentações foram realizadas. Então, caso os senhores tenham alguma dúvida com relação ao conteúdo que está lá disponível, podem entrar em contato com a gente, a Confederação está aqui à disposição. O meu e-mail é desenvolvimento d.rural@cnm.org.br. Também é importante destacar do seminário, quando nós tratamos de regularização na parte urbana, na parte rural, e a parte de regularização em áreas de fronteiras, destacado pelo colega Osni, a regularização de fronteira é um tema fundamental para boa parte dos municípios, tanto da parte norte quanto da parte sul do país. E quando nós estamos falando de regularização fundiária em faixa de fronteira, o órgão, né, da presidência, que é o Gabinete de Segurança Institucional, ele tem um papel fundamental, né, porque todo o processo de regularização fundiária em área de fronteira, tanto o rural quanto o urbano, a tramitação desse processo e os atores que estão nesse processo, eles são diferenciados, não é de qualquer área urbana ou rural no país, se não for uma área em faixa de fronteira. Por isso que muitas vezes esse tema, principalmente para os nossos municípios filiados, às vezes ele não chama atenção porque não são todos os municípios que estão em faixa de fronteira, mas o prefeito ou o gestor que o seu município ele esteja em faixa de fronteira, é fundamental ele ter conhecimento desses trâmites diferenciados para a promoção da regularização fundiária em faixa de fronteira. E esse é um tema que tem muitos gestores que trabalham em faixa de fronteira, com promoção e desenvolvimento urbano, eles têm uma enorme dificuldade, né? A enorme dificuldade, muitas vezes, está relacionada à falta de informação e à falta de conhecimento dessa tramitação da regularização fundiária em faixa de fronteira. Isso é um tema que vai ser melhor desdobrado no próximo ano, dentro da CNM. E também falou-se muito do que foi o seminário, dos avanços, dos conflitos, da nova legislação. É uma legislação nova que ainda está permeada em alguns aspectos de conflito. Temos vários órgãos do governo federal que estão capacitando, orientando o município. Na parte urbana, o Ministério das Cidades ele tem um papel fundamental, que grande parte dos processos de regularização fundiária passa por ele, passa pela SPU. No caso da regularização em área rural, você tem distintos órgãos, não é? Tanto o INCRA quanto o CERFAL, a depender aí do que nós estamos falando, dessa área rural, não é? E além disso, o Gabinete de Segurança Institucional, quando nós estamos falando de faixa de fronteira. É fundamental para o gestor e para a sociedade, quando eu estou falando de processo de promoção à regularização fundiária, além de assegurar uma melhor qualidade de vida a esse cidadão nos municípios, por conta de que eu estou regularizando imóveis, além de políticas de prevenção à ocupação informal, quando o município, o prefeito, ele precisa ser empoderado no sentido de promover a regularização fundiária. Porque quando eu estou promovendo a regularização fundiária, eu estou gerando uma série de benefícios, não apenas sociais para o meu município, mas benefícios também de desenvolvimento econômico, né? Seja o ator, por exemplo, o cartório de registro de imóveis, né? A quantidade de estoque imobiliário regular que esse cartório ele passa a gerenciar. Isso é um fator importante também para a promoção de desenvolvimento econômico. Outro fator, muitas vezes não muito simpático, mas que é fundamental tratar, porque a partir do momento que eu estou regularizando um imóvel, eu tenho uma série de possibilidades de ajustar impostos, que até anteriormente isso não era possível. E ao mesmo tempo, o papel da entidade, quando ela está falando de regularização fundiária, é para além de titulação de imóveis, não é? Isso é um fator importante para o cidadão. Muitas vezes o cidadão ele tem um interesse fundamental de titular seu imóvel,
por N razões, das quais muitos de vocês conhecem, mas também é fundamental uma nova legislação sobre regularização fundiária, que é esta que nós estamos abordando, também é o nosso papel enquanto defensor do municipalismo, né? De defender políticas, seja políticas sociais, políticas urbanas, políticas de infraestrutura, que de fato estejam atreladas a esse processo de titulação dessas áreas, não é? Para que se promova o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento social dessas áreas, não é? Isso é um fator muito importante, dos quais tanto prefeitos quanto os atores os quais a nossa entidade é vinculada, é fundamental pressionar e lutar por melhores políticas urbanas de desenvolvimento, que vai facilitar e aprimorar esses novos marcos jurídicos da regularização fundiária. A nossa roda de conhecimento, de regularização fundiária, ela está finalizando por aqui. Gostaria de falar com todos os gestores que os e-mails, tanto da parte rural, d.rural@cnm.org.br, quanto da parte urbana, habitação@cnm.org.br, está à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos. No ano que vem, certamente nós vamos ter uma agenda de trabalho em relação a respeito deste tema. Convido a todos vocês a sempre estarem atentos aos nossos eventos, em relação não só à regularização fundiária, mas a vários outros temas, e que o gestor ele sempre participe todas as quintas-feiras da nossa roda de conhecimento às 10 horas, sobre diversos temas. Muito obrigada pela presença de todos.